Olá, pessoal. Começa aqui o Especial Saúde com muitos esclarecimentos ainda sobre essa situação da Covid-19. A nossa convidada hoje, com muita honra, é a doutora Fabiane Elfar Steinbock, médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, uma referência que desde fevereiro de 2020 está na linha de frente na luta contra a Covid-19. Doutora Lúcia Bellotti também com a gente, para receber a doutora Fabiane. Tudo bem, doutora Fabiane? Que honra tê-la aqui no programa. Muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês. É um prazer enorme ter essa oportunidade de ajudar com esclarecimentos referentes à Covid-19. Bom dia, Elias. Bom dia, doutora Lúcia. Muito bem. Vamos ter bastante tema importante aqui para abordar. Mas antes eu queria saber, olha, tem uma história muito curiosa, né, na trajetória da doutora Fabiane, casada com o doutor Jacques Steinbock, que já participou com a gente. Tem uma história de um sarampo, ninguém quer sarampo, né? Mas tem sarampo na vida da gente, né? Que traz surpresas agradabilíssimas. Conta um pouquinho dessa história do sarampo, doutora Fabiane. Justamente num surto de sarampo, infelizmente eles voltam, né? Num surto de sarampo em 1997, eu já era residente do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, o doutor Jacques trabalhava na UTI como supervisor da UTI do Emílio Ribas, e nós nos juntamos para pesquisar e para estudar os efeitos do sarampo no cérebro, né, o que nós chamamos de encefalites. E ali nós descrevemos alguns casos, nós tivemos muitos casos de sarampo na nossa instituição, e acabamos descrevendo os casos especificamente com efeitos neurológicos. E disso nasceu a nossa união, que segue até hoje. Sarampo, então, né? Sarampo, tudo começou com sarampo. E foi publicado, e esse artigo foi publicado, então eu brinco, nós temos 2 filhos, e eu brinco com eles e falo, olha, é importante que vocês conheçam a publicação do sarampo, né? Foi daí que tudo começou. Doutora Fabiane, a gente tem bastante temas aqui sobre a Covid, né? E parabéns pela luta que você e o doutor Jacques também têm enfrentado, e a classe médica, enfermeiros, enfim, todo o suporte que existe, né? Nessa luta contra a Covid. Agora, sim, uma dúvida. A Covid, ela caminha no mundo na mesma velocidade ou, de acordo com o continente, com as características do país, ela pode estar mais avançada ou menos avançada? Tudo vai depender da forma com que a sociedade tem olhado para essa doença. Em locais onde eles conseguiram fazer restrições maiores e controlar a epidemia, que foi o caso especificamente da China, os casos diminuíram e eles conseguiram ter controle, ou até mesmo em outras cidades da Europa, não todas, mas em outras cidades. Nos países onde o controle da doença, ou seja, as medidas sanitárias, as restrições todas que a gente ouve o tempo inteiro falar, mas parece que é tão difícil de seguir, que é o uso da máscara o tempo inteiro, evitar que tenham muitas pessoas juntas no mesmo espaço físico, que é o que a gente chama de aglomeração. E, na verdade, se estiver conversando com alguém, manter 1,5 m, 2 de distância, principalmente em ambientes fechados, se estiver em ambientes fechados, permanecer o menor tempo possível. Então, são regras tão básicas que os locais, os países que conseguiram olhar para isso e fazer as restrições adequadas, eles têm o número de casos crescendo numa velocidade diferente, ou até o controle. E isso também implica numa curva que vai junto, que é da mortalidade. Então, não é igual para todo mundo, justamente pelo controle sanitário. Agora, a gente vai ver um outro capítulo, que é o controle das vacinas. Então, a gente já tem, por exemplo, dados de Israel e dos Estados Unidos, onde avança bastante rápido a vacinação, que talvez realmente a gente veja um controle maior. Então, certamente, nós vamos ter continentes com dados diferentes e países com dados diferentes, agora em função de dois pontos, das medidas sanitárias, da adesão às medidas sanitárias, e agora eu incluo a vacina nesse contexto. Doutora Lúcia já vai fazer uma pergunta, mas eu quero só aproveitar esse gancho. Particularmente, tem uma coisa que me incomoda. O ministro Pazuello fez as suas justificativas, né, em referência a algumas vacinas, como da Pfizer e tudo mais, algumas dizendo que o custo está elevado, outras que a produção oferecida para o Brasil foi muito pequena. Mas até agora nós temos 2 vacinas aqui validadas pela Anvisa, né, que é a Coronavac e a de Oxford. Eu confesso que eu não entendo como. Tem um amigo que mora em Israel, né, e me trouxe o quadro de vacinação de Israel extremamente avançado. Tudo bem, um país pequeno, mas um país, né, com suporte financeiro, estudando já uma 3ª dose. E lá foi aplicada a Pfizer. Então, se Israel aprovou a Pfizer, se os Estados Unidos já aprovaram, né, a FDA aprovou outras vacinas, né,
produzida pela BioNTech. O que é que o Brasil está esperando, né? Se nós já temos esses dados validados para o país que são referências mundiais. Então, na minha concepção, não entendo por que a Anvisa ainda não liberou outras vacinas. Não, veja, a Anvisa é um órgão regulador extremamente cuidadoso, hábil e capaz de fazer esse trabalho. Então, ela tem esse olhar crítico do qual ela precisa entender quais são aqueles dados que estão disponíveis, analisar isso com tranquilidade, porque isso diz respeito à segurança para nós brasileiros e, com isso, avançar. Então, uma coisa é registro e uma coisa é comercialização. Então, a Anvisa ela vai caminhar no ritmo dela, com todas as outras, ou todos os outros medicamentos que ela segue aprovando, ela não parou tudo que ela já faz para o Brasil apenas para aprovar vacinas, então ela aprova medicamentos oncológicos, ela aprova medicamentos antibióticos, e a gente tem muita resistência antimicrobiana no dia de hoje, então ela tem outros trabalhos, então a vacina somou. Então, ela é muito cuidadosa em olhar para tudo isso. Então, a Anvisa tem esse olhar regulatório, onde ela olha os dados todos produzidos, inclusive se tem dados na população brasileira, e com isso ela aprova para o uso emergencial, que é o que está acontecendo no momento. Então, ela tem essa função. Baseado neste green card, vamos chamar, nesse aval que a Anvisa dá, e tem que ter isso, é importante, porque ela tem esse olhar crítico sobre as vacinas ou sobre todos os outros medicamentos, aí isso passa para um outro departamento que vai avaliar a comercialização. Então, tem que ter esses dois lados caminhando juntos. Então, eu não tenho uma explicação lógica para te comentar, Elias, de te dizer aconteceu tal coisa. A grande verdade é que nós poderíamos estar mais organizados, nós poderíamos ter tido a oportunidade de antever tudo isso. Então, nós poderíamos ter aproveitado a oportunidade de que, neste momento, enquanto as vacinas não estavam disponíveis, de se organizar para que todo esse processo fosse em comunhão e não apenas esse processo da validação regulatória, como as questões comerciais que o governo tem que fazer, ele tem que entender o seu orçamento e fazer essas questões comerciais, como o ponto mais importante que nós estamos vivendo hoje, que é a distribuição das vacinas. Então, nós tivemos tempo suficiente para olhar para tudo isso e se organizar. Se você me permite, Elias, complementando esse ponto, vale a pena dizer que o Brasil ele é referência em vacinação. O Programa Nacional de Imunizações no Brasil, ele é uma referência mundial. Ninguém oferece todas as vacinas gratuitamente no posto de saúde, como o Brasil oferece. O Brasil oferece vacinação para adolescentes com a vacinação para os adolescentes com a vacinação contra o HPV, oferece vacinação da gripe para os adultos que tenham comorbidades, para os idosos, e ainda oferecem outras vacinas para proteger pneumonias gratuitamente. Isso não existe um serviço de vacinação integrada como ele. Então, capacidade para fazê-lo nós temos, precisaria ter a organização e escolher adequadamente a prioridade para as vacinas, porque é impossível vacinar todo mundo no primeiro dia. Então, alguma fila, alguma organização era necessária. Então, tudo isso nós tivemos tempo de organizar e, de fato, a gente não está conseguindo ver isso na ponta, né? De alguns serviços muito bem organizados, mas não há isso de ponta a ponta no nosso país. Até em relação às vacinas, né, que a doutora Fabiana citou, você já atuou também no Instituto Butantan, né, na época do doutor Jorge Calil, então eu queria que você também trouxesse algum dado sobre isso e fizesse a colocação para a doutora Fabiana. Doutora Fabiana, então, eu acho que o que a gente percebe é que Israel hoje é um exemplo para o mundo de organização em relação às vacinas, né, e distribuição para a população. Eles estão quase com 70% da população vacinada, os Emirados Árabes em torno de 47%, e o Chile, 5% da população já vacinada. E o Brasil, infelizmente, ainda estamos com índices muito baixos, né, em relação às pessoas vacinadas. Então, o que parece é que existe uma falta de organização, aliás, existiu, porque a Pfizer, por exemplo, ela já vem conversando com o governo federal, com o presidente Bolsonaro, em relação a acordos a serem feitos com a Pfizer e outras farmacêuticas, para justamente estar disponibilizando para o Brasil outras vacinas que não a Coronavac, a vacina de Oxford, né? Porque eu acho que nesse momento de pandemia que nós estamos atravessando, quanto maior o cardápio de vacinas, maior a chance de a gente ter sucesso, né, nesse processo de imunização e vacinação da população brasileira. E isso, para nós, é um grande ganho, porque o que a gente observa
é que esse vírus ele está circulando, né? As infecções ainda continuam aumentando, o número de casos e de óbitos ainda muito elevados, né? Então, isso é uma situação preocupante, principalmente o aparecimento de variantes. Então, se a gente tivesse se organizado, se a gente estivéssemos agora, neste momento, se organizando adequadamente em relação a acordos realizados com outros fornecedores de vacinas, e tivéssemos hoje no Brasil outros tipos de vacina, como, por exemplo, a Sputnik, que tem uma eficácia acima de 90% e tem mostrado resultados bastante promissores, né? Obviamente que a Anvisa ela faz o papel dela muito bem, é um órgão regulatório, ele é reconhecido internacionalmente, a gente não está aqui também para falar sobre a lentidão na aprovação da Anvisa, mas agora nós estamos no momento emergencial de estar contendo a multiplicação desse vírus, porque a gente está vendo Manaus, né, um número elevado de casos, né, um colapso na saúde pública, falta de leitos, pessoas morrendo, né? Então, isso nos preocupa. E o mais preocupante ainda é o aparecimento dessas variantes, né, que foram identificadas em Manaus, porque até então, em dezembro, a gente pensava que a população de Manaus já teria uma imunidade chamada de rebanho, porque uma vez constatado que cerca de 78% da população em Manaus já tinha tido Covid, já tinha uma imunidade, a gente não conseguiu entender até agora por que começou a aparecer esses surtos e esse número elevado de casos. E hoje a gente já sabe que é devido a essa variante que apareceu em Manaus e depois também começou a aparecer em outros locais, como Pará, e outras localidades no Brasil. Então, eu acho que falta um pouquinho, né, de rapidez, agilidade e pessoas competentes no gerenciamento desses acordos com essas vacinas, com esses fornecedores, né, e agilidade para que a gente consiga ter essas vacinas aqui disponíveis para os brasileiros, porque nós temos que conter a circulação desse vírus aqui no Brasil, porque quanto mais ele circula, mais ele se multiplica e mais é que vão ocorrer essas variantes, né? Se eu puder comentar, eu acho que sempre tem dois lados. Tem um lado que é o que o cidadão tem que fazer, e tem um lado em paralelo que é o que a agência regulatória e o governo tem que fazer. Não adianta, por mais que nós tivéssemos todas as vacinas disponíveis, 100 milhões de doses disponíveis hoje aqui no nosso país, levaria um tempo para vacinar todo mundo. E neste tempo é que as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque as aglomerações todas estão acontecendo, as pessoas não usam máscara aonde deveriam utilizar, isso ainda segue sendo um problema, não higienizam as mãos adequadamente, e fica essa pressão para que a agência regulatória, que precisa ter o seu tempo para analisar corretamente, porque isso diz respeito à nossa segurança, independente de estar aprovado em outros países, ela tem um outro olhar como agência regulatória, para analisar tudo isso. Então, são várias medidas em paralelo, elas não são sequenciais e não são excludentes. Então, enquanto a agência regulatória está fazendo o seu papel, o governo deveria estar olhando os acordos comerciais, claro, como você bem disse, e a população fazendo a sua parte. E a população é um ponto importantíssimo, e ela não está fazendo a sua parte em grande maioria. Ela esqueceu. Nós saímos à rua e nós vimos que as pessoas estão assim, tranquilas, como se nada tivesse acontecendo. Então, por isso que eu volto e reforço o ponto de que cada cidadão brasileiro é responsável também por essa pandemia. Então, à medida que você não, eu não vou sair na rua, não vou aglomerar, mas eu vou chamar para dentro da minha casa, e eles acham que conviver com o seu familiar, com mais um amigo, faz parte daquele ciclo interno. E não é verdade. Então, a gente tem que manter o núcleo familiar ainda como núcleo interno e evitar ao máximo exposições que não sejam em ambientes totalmente abertos, com distanciamento de 1,5 m, 2, e em ambientes abertos, evitar ao máximo ambientes fechados. Então, ambientes fechados onde não tem circulação é de muito risco. Então, a pessoa ali num ambiente fechado, ela tem que usar máscara o tempo inteiro, tem que evitar de falar, porque quando nós falamos, nós produzimos mais perdigotos e chance até de aerossol, dependendo do tom que você está usando, falando, cantando, gritando, aquilo vai aumentando e a gente contamina aquele ambiente. E aquelas partículas ficam em suspensão por muito tempo, por 24 horas. E aí chega alguém desavisado sem máscara, não tem ninguém aqui, lá tá, vou tirar a máscara para higienizar a sala e tá lá o vírus circulando. Então, e foi tudo muito bem falado. Eu sinto falta
acho que vocês, a mídia séria como vocês e todos os outros, fizeram um papel muito importante de disseminar essa informação, mas eu não vi campanhas do governo, eu não vi campanhas falando claramente do jeito que eu estou falando agora. Olha, assim pega, assim não pega. Eu vi mídias, eu vi muita mídia importante, boa, de alta qualidade, fazendo artes, fazendo gráficos, fazendo filmes, vídeos, para explicar para a população que mistério é esse que a gente não enxerga, que é o vírus que está ali e vai ter consequências muito graves. Olha, ontem eu fui checar os números, nós estamos com mais de 50 mil casos por dia, isso é muito elevado, é muito acelerado no nosso país. Mais de 1.300 mortes, isso é altíssimo. Na minha opinião, é fase vermelha para tudo. Isso significa que a gente deveria fechar todas as cidades, fazer um lockdown, trancar todo mundo em casa? Isso é uma medida extrema. Eu acredito que é possível seguir trabalhando, tendo a convivência, desde que cada um faça a sua parte. E, se a pessoa não fizer a sua parte, que tenha vigilância do poder público para as pessoas que descumprem, como, por exemplo, as festas clandestinas. Tem que ser rigoroso na punição dessas pessoas. Não é uma multa em dinheiro, tem que ser rigoroso. Então, o Ministério da Saúde deveria fazer essas campanhas, né, doutora Fabiana? Deveria. Eu acho que isso deveria estar na televisão a todo momento, alertando a população desses cuidados que você está mencionando aqui, que são hoje muito importantes, é a única arma que nós temos, né? Esse distanciamento e a gente utilizar as máscaras, enfim, né? Mas a gente não vê essas campanhas como você mesmo colocou. Então, existe uma falha do governo federal gravíssima. Isso tem que ficar registrado. Não existe campanha de vacinação. E nós somos o Brasil é referência nesses planos de imunização, nessas campanhas de imunização. A gente sabe disso, né? O Zé Gotinha de alertas, né? De alertas também. Alertas. Exatamente. A gente não vê. E a gente, infelizmente, fica vivenciando esses números, né, de óbitos todos os dias. Isso é muito desolador, né, doutora Fabiane? Muito desolador. E você tocou num ponto relacionado às variantes que eu gostaria de enfatizar também. Então, a gente escuta muita gente dizendo, não, tudo bem, se eu tiver não vai ser nada, ou então, eu já tive, então tudo bem. Não, a gente ainda está aprendendo sobre esse vírus, nós ainda estamos aprendendo sobre essa doença. E nos parece que há um risco dessa variante ela ser mais letal. Existe um risco, sim, por tudo, eu digo existe um risco, eu não digo comprovadamente, porque os estudos ainda estão saindo, dela ser mais contagiosa, ou seja, quando você entra em contato com essa partícula viral, ela é ela consegue agarrar a célula hospedeira de uma forma muito mais intensa, então um pequeno contato já seria suficiente para desenvolver uma contaminação, uma infecção. Então, veja que cenário horrível nós temos pela frente. E as nossas vacinas, vacinar ou 2% da população, que se não me engano é isso que nós temos nesse momento, nós somos 213 milhões de brasileiros. Então, assim, a gente está muito longe, o que significa que isso vai por muito tempo. É possível que a gente adentre 2022. Todo mundo falou, não, metade de 2021, tudo resolvido. Resolvido para Israel e talvez para os Estados Unidos. Aqui não. Aqui eu aposto algumas fichas, infelizmente, que nós vamos arrastar essa situação e essa doença até 2022. Voltando para as medidas de novo. O que nós sabemos das vacinas? As vacinas, elas são protetoras para que as pessoas não desenvolvam formas graves ou formas moderadas, mas a vacina possivelmente não proteja a possibilidade de você ficar com o vírus, você respirar aquele ar contaminado, ficar com o vírus na sua orofaringe e transmitir. Ou seja, essa questão das máscaras, das medidas sanitárias, todas que nós falamos, elas vêm para ficar por anos. Anos. Então, isso que você acabou de falar é muito importante. As campanhas, elas deveriam estar aí. Elas não acabam quando a vacina começa. Elas seguem. Porque precisa de uma dose, passa um mês, precisa da segunda dose, a gente não sabe se precisaria de uma terceira dose. A eficácia de algumas vacinas que nós temos no Brasil hoje é em torno de 50%. E nós temos uma população de 213 milhões. Pronto, nós temos todos os fatores somados para especular que isso vai para além de 2021. E que fazer a vacina não significa sair na rua sem a máscara, de forma nenhuma. Além do mais, que existe o risco de se contaminar novamente, dependendo da vacina que está disponível. Eu reforço até porque essas previsões que a doutora Fabiane trouxe, eu tenho acompanhado, né, que a melhor delas é o último trimestre
de 2022 para a gente estar com toda a população vacinada, embora o ministro tenha garantido que até o final do ano a gente tenha já essa situação. Doutora Fabiane, por esse quadro que você passou, parece que, eu vou colocar medo entre aspas, né? A medicina continua com medo do vírus, estudando, né? Assim, mergulhando nesses protocolos de como proceder em relação a ele. Mas parece que a população perdeu o medo, e foi esse medo que segurou ela, né, durante 2020 em casa. Você tem sentido isso na linha de frente, no tratamento com as pessoas? Sim, eu concordo com a sua previsão. Eu falei 2022, eu esperava que fosse o comecinho de 2022, mas não para frente. Sim, é verdade, as pessoas aprenderam a conviver com esse vírus. Fulano de tal morreu. Não sei quem pegou Covid. E virou um assunto normal, e não deveria ser. Então, os casos continuam chegando, o que a gente está vendo na linha de frente, os casos chegam muito graves. Recentemente, durante o trabalho, a gente percebeu, num turno de trabalho, que quase todo mundo que buscou o hospital eram pacientes já muito graves. Então, tem tanta gente para ser atendida, então essas pessoas estão chegando muito graves no serviço de saúde. Então, realmente, eu não sei aonde, mesmo com toda a comunicação que existe, o que falta para as pessoas entenderem que é uma doença potencialmente... É uma doença letal, pode ser letal dependendo do caso. Ela não é uma doença só de idoso, ela não é uma doença só de quem tem comorbidades. Tem um fator que eu acho que as pessoas deveriam olhar para essa doença muito mais do que o termo medo. Eu usaria respeito com essa doença, porque a gente não a conhece completamente, para dizer, não, tudo bem, eu sou jovem, então comigo não vai acontecer nada. Não. A gente não sabe. Teve um trabalho publicado agora do Reino Unido, onde dobrou o número de hospitalizações em adolescentes e crianças. Justamente tem essa nova variante, está uma epidemia desenfreada lá, e tem esse aumento de internações em crianças. Algo que até então a gente falava, fica tranquilo que com criança não acontece nada. Tem também um outro fator interessante, que são os danos pós-vírus. Mesmo que a pessoa tenha tido um quadro leve, existem pessoas que têm perda de cognição, ou seja, ficam mais lentas mentalmente, e a gente não sabe se isso é duradouro ou não. Tem pessoas que desenvolvem sequelas da sua internação, tem pessoas que desenvolvem quadros de artralgia, de dor nas articulações, e que isso tem ficado por 2 meses pós o quadro, mesmo que tenha sido um quadro levíssimo, quase assintomático. Então, é para ter respeito, é para ter medo. O medo é o que cria pânico, eu prefiro dizer a palavra respeito, principalmente pelo que a gente não conhece. E reforço. Não, a pessoa está bem. A pessoa está bem. Lá, tem nada, imagina. Lá, está inteira, está bem. Lembrar que as pessoas começam a disseminar este vírus 2 dias antes de apresentar sintomas. E que existe uma grande parcela da população que não apresenta sintomas, ou são oligossintomáticos. Você está lá com a dorzinha de cabeça, mas você não nota a pessoa resfriada. Não é apenas o resfriado que você olha, pessoa com o nariz escorrendo, com o olho vermelho, tossindo, espirrando. Não! Tem uma parte enorme, de 70%, que não faz esses sintomas, que faz outros sintomas. Eu sou um deles, doutora Fabiana. Você passou por sintomas leves. E olha aqui, outro ponto interessante, febre, que as pessoas se importam tanto em medir a febre, né, atualmente para entrar nos estabelecimentos, que tudo bem, fica como um lembrete, mas 30% da população que faz Covid-19 não tem febre. Então, a febre não é um parâmetro, você tem que olhar o todo. Então, como é que eu faço com esse fator desconhecido? Eu me protejo, e eu protejo o meu entorno. Então, eu não tiro a máscara, eu evito aglomeração, as janelas no transporte público deveriam estar abertas, ao invés do ar-condicionado no ônibus. O motorista, por exemplo, ele deveria ser a autoridade ali naquele momento de realmente não permitir que as pessoas se alimentem dentro do ônibus, que aí elas tiram a máscara para se alimentar, que elas realmente estejam o tempo inteiro de máscara dentro do ônibus, eu estou dando o exemplo do ônibus, um ambiente fechado, mas que esses são pontos importantes de vigilância, para aquela pessoa que está ali cuidar de si e cuidar do entorno. Avião, mesma coisa, né? A autoridade é comissária. Recentemente teve um caso de alguém que não quis permanecer de máscara no voo, e o comandante voltou e essa pessoa desceu, né? Escoltada pela Polícia Federal. E é isso. Você não pode pôr em risco, se você não acredita e para você tudo bem, em ambientes fechados, onde você tem proximidade de outras pessoas, você não pode colocar a vida dos outros em risco. Sem sombra de dúvida, né, doutora Fabiane? E o que a gente observa é que essas medidas a gente tem que levar ainda por um bom tempo, né? E hoje, inclusive na Europa,
Se não me engano, na Alemanha, eles estão fazendo uso obrigatório de máscaras N95, porque essas de pano não são suficientes para contenção e proteção contra a Covid-19, né? E a gente sabe que o vírus é um parasita intracelular obrigatório, então ele precisa obrigatoriamente entrar na célula, se multiplicar, fazer todo o seu ciclo e fazer a sua multiplicação e disseminação para outras células. Então, a gente tem que brecar esse processo de disseminação da doença, né? E a gente não está conseguindo, infelizmente, por esses números que a gente vem observando, as vacinas elas estão acontecendo, as pessoas estão começando a receber a vacina da Coronavac e a de Oxford também aqui no Brasil agora, né? Mas a gente observa o aparecimento dessas variantes. Então, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: tem como você, na linha de frente, identificar que está diante de um caso clínico de Covid-19, onde esse paciente tem essa variante e deveria ser isolado? Existe esse tempo de fazer uma análise do vírus que esse paciente carrega para ele ser isolado imediatamente e as medidas de contenção sejam realizadas com sucesso? Porque esse é o grande segredo, é você detectar a pessoa que está com a variante, com essa nova variante que ela tem a capacidade de infecção muito maior, isolar e conter essa pessoa, para que esse vírus não se espalhe. A gente está preparado para isso? Não, primeiramente, não temos como identificar, porque o quadro clínico é o mesmo. E para identificar quem está com a variante, precisaria de uma análise genética, e até isso acontecer, a pessoa já foi internada, já teve alta, já aconteceu tudo. Um ponto interessante é quando isso foi identificado em Manaus, as variantes, e teve essa pressão do sistema de saúde, né, os hospitais ficaram totalmente, colapsou, né, foram totalmente pressionados, as próprias autoridades, por uma questão humanitária, deslocaram esses pacientes para vários outros estados brasileiros. Era o que tinha que ser feito por uma questão humanitária. Então, e pensar que no Brasil toda a malha aérea funcionando e as pessoas, mesmo antes de ter os sintomas, elas estão dentro dos aviões, ou então alguns que começaram a ter sintomas se deslocaram para outras cidades, entendendo que os recursos naquela cidade tinham se esgotado, isso já se espalhou. Então, eu não poderia dizer que hoje seria possível fazer uma contenção, ou, por exemplo, como os hospitais muito pressionados, mesmo que fosse possível identificar, fazer o isolamento do isolamento. Então, isolar os casos de Covid, dentro dos casos de Covid, isolar os casos de variante. Eu acho que isso, a gente realmente não tem capacidade para fazer isso. Mas nós temos capacidade para isolar os casos de Covid dos outros casos, que é o que os hospitais têm que fazer, e cada pessoa que se sentir enferma também parar e falar assim, não vou trabalhar, e o contato dessa pessoa também. Então, se é num ambiente familiar e aquela criança, vamos dizer, a criança apresentou sintomas, agora com a abertura das escolas, né, todo mundo circulando, apresentou sinais de resfriado, narizinho escorrendo e tal, que até que essa criança seja testada, que esse ambiente familiar esteja em alerta também. Então, infelizmente, doutora Lúcia, não é possível saber isso apenas olhando o quadro clínico desses pacientes, e eu ouso dizer que essa variante já está mais do que implementada e espalhada pelo nosso país. Se não bobear, até mais de uma. Então, esse é o grande desafio, porque a gente observa que na África, por exemplo, eles já cancelaram o uso da vacina de Oxford, que já foram feitos alguns testes dizendo que a vacina não funciona para essa variante encontrada lá na África do Sul, né? Então, assim, é uma situação preocupante, porque nós estamos aí com as vacinas sendo aplicadas no Brasil. Graças a Deus, a Coronavac, ela utiliza um vírus inativado, então ela tem uma cobertura vacinal melhor em relação às outras, no que tange a uma imunogenicidade melhor, porque ela já trabalha com o vírus inteiro, inativado, ela já acomoda dentro da vacina todos os antígenos virais, então a qualidade de anticorpos é um pouco melhor em relação à vacina da Pfizer e da de Oxford, né? Então, a gente, nesse quesito, a gente ainda está ganhando um pouco de vantagem, mesmo que a eficácia seja um pouquinho menor, né? Mas o medo é que essas variantes comecem a se espalhar pelo Brasil, em outras localidades, e a gente aí tenha um número ainda maior de casos, né? Como é que a gente consegue resolver isso, na sua opinião? Então, olha, Lúcia, primeiro você trouxe um ponto muito importante. Eu acho que a gente também, apesar das notícias serem muito ruins nesse momento, esse é um ponto bom, que a vacina que nós temos, ela é uma vacina que pode ser eficaz com essas variantes justamente pelo que você acabou de explicar. Então, isso traz um pouquinho de tranquilidade para nós, né? Para nossa alma, vamos dizer assim. Agora, eu estou preocupadíssima.
Eu acho que a gente não vê nas ruas ou na ação das pessoas essa preocupação. Nós estamos no pior momento epidemiológico. Os picos que acontecem agora foram maiores do que aqueles de julho. Nós temos as variantes, nós não temos vacina sendo implementada para todas as pessoas, as escolas abriram, nós temos lentidão em processos, nós não temos um poder público atuante para vigiar aqueles que descumprem essas regras. Eu estou preocupadíssima. Eu acho que nós estamos num momento bem ruim, e isso tudo que a gente está passando ainda é resquício do que aconteceu lá no Natal e no Ano Novo, porque aí você teve aquele pico das pessoas que pegaram ali e aquele pico das pessoas que pegaram delas antes. E agora vem esse feriado do Carnaval, vem outros pontos onde as pessoas continuam agindo normalmente. Então eu volto a dizer, seria muito importante ter, da parte do poder público, propaganda, campanhas importantíssimas, lembrando por quê, porque as pessoas esquecem, por que a pessoa fica com a máscara? Não, ela tem que estar com a máscara porque enquanto ela está falando, ela está soltando aqueles perdigotos ou pequenos aerossóis e ela pode, aquela gotícula pode ir para o olho, pode ir para a boca, para o nariz da pessoa que está próxima a ela, então a máscara segura um pouco isso. Os ambientes, né, evitar os ambientes fechados, então faz uma campanha, mostra para as pessoas aonde é que elas estão sob risco. Você comentou anteriormente sobre a máscara N95 nos ônibus na Alemanha e depois na sequência a Áustria aderiu, eu acho perfeito. É uma medida perfeita, porque ambiente fechado, com muita gente junto, falando e respirando, pode ter aerossol. Além do mais, se o ônibus estiver fechado, com ar-condicionado ligado, que é a nossa realidade aqui, do nosso calor aqui. Então, é perfeito. Então, são medidas adicionais que poderiam estar sendo adotadas. E eu reforço, junto às campanhas que a doutora Fabiane apresenta, né, que também lembra com ênfase, a necessidade, né, de que o poder público também apareça, né, nas entrevistas de máscara, né, coisa que a gente muitas vezes não tem presenciado. Isso é muito triste. Doutora Fabiane, eu quero agradecer demais a sua participação. Certamente, né, vamos contar com o seu conhecimento, com seus alertas aqui em novos programas, para a gente sempre atualizar como está essa situação. E, nesse encerramento, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Já deixou várias, né? Mas uma mensagem importante, mais uma vez, aqui para quem acompanha o Especial Saúde. Bom, primeiramente, agradecer mais uma vez a você, Elias, a doutora Lúcia, por abrirem esse espaço. Vocês são um papel importantíssimo, vocês têm contribuído de imenso com informações corretas, com alertas, se propondo a ter esse espaço, esse tempo para alertar a população, e isso não tem preço. Então, vocês estão atuando de maneira bastante importante, de uma forma muito ética, parabéns a vocês, que estão aí cobrindo um pouquinho do que não está sendo feito, deveria estar sendo feito, como nós já comentamos em termos de campanha. Então, eu que agradeço essa oportunidade, um prazer ter estado com vocês. O alerta, cada um tem que ser consciente de si. Este é um momento que nós podemos provar que somos cidadãos de primeira linha num país tão difícil e tão adorável como o Brasil. Nós poderíamos, de verdade, ser muito protagonistas nessa história. Você fala assim, eu não estou na linha de frente, eu não sou médico, eu não sou biólogo, eu não estou no laboratório, eu não aplico vacina, eu não estou no governo, eu não estou na Anvisa, mas você tem como cuidar de você e do seu entorno. Então você também tem um papel importante nessa horrível pandemia que vai se estender. Então vamos cada um fazer a sua parte, vamos cada um estar alertas. Todo mundo está cansado, todo mundo já passou um ano inteiro com 1000 restrições, que não são comuns ao ser humano, né? O ser humano gosta de estar próximo, gosta de abraçar, gosta de estar junto com seus familiares. Ainda não é momento, a gente tem que segurar um pouquinho mais, a gente tem que ser, como eu disse, protagonista. Nós temos, um apelo que eu faço, que as pessoas se cuidem, que as pessoas usem as máscaras, usem as medidas, por favor, porque os hospitais estão pressionados, os números estão altíssimos e a linha de frente está esgotada, estão todos extremamente cansados. Então isso, inclusive, muito mais, eu fico pensando, né, do que nos chamar de heróis, eu ficaria muito mais agradecida se eu saísse na rua e visse as pessoas se cuidando. Então, eu não preciso ser chamada de herói, nada disso, isso é minha obrigação como médica, como infectologista, estar lá e atender a população adequadamente. Isso, para mim, não significa ser herói, mas eu ficaria muito agradecida e muito honrada em saber que as pessoas nos escutam
e usam as medidas adequadamente, que é a única forma que a gente tem de conter um pouquinho essa epidemia e tirar essa pressão sobre os hospitais e esse número de mortes altíssimo, 1.300 pessoas por dia, é altíssimo, por dia, pensa por mês, pensa em 2 meses, pensa tudo que a gente já teve de perdas nesse momento. Então eu queria deixar esse alerta meu para que as pessoas, por favor, nos ajudem com as máscaras, com a higiene, evitar aglomerações, evitem as festas, por favor, não é momento. Existem diversas outras formas das pessoas relaxarem, mas nesse momento este relaxamento não é possível. Fabiane Steinbock, médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, olha, muito obrigado. E isso não foi uma mensagem, né? Foi um depoimento emocionado que eu tenho certeza que nós temos apenas que seguir à risca, em benefício próprio e também alheio, né? Doutora Fabiane, muito obrigado. Devolvemos os parabéns com P maiúsculo, né? Um abraço, doutor Jacques, e Obrigada. O Especial Saúde está aberto aqui para a gente atualizar sempre esses dados da pandemia. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Esta, então, doutora Fabiane, conosco aqui no Especial Saúde. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa.